Olá, eu sou o Léo Barbosa e esse daqui é o 5º vídeo da série Papo Sério sobre espiritualidade cristã. O tema do vídeo de hoje é espiritualidade integral. Eu espero que você aprecie e se você apreciar, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar também na sua timeline, assim a gente consegue incluir mais gente nessa conversa. Eu era recém-convertido quando um dos pastores da igreja onde eu congregava me convidou para visitar a sua empresa durante a semana. Segunda-feira eu apareci por lá e ele me recebeu super bem, me ofereceu um café e começou a conversar comigo sobre a maneira como Deus vinha abençoando os seus negócios e prosperando a sua empresa. Num determinado momento da conversa, veio passando um funcionário empurrando uma prateleira que ele ia deslocar de parede ali. O pastor ficou transtornado, ele ficou indignado, ele ficou quase que endemoniado. Eu nunca tinha visto até aquele dia um sacerdote religioso proferir tantos impropérios, tantos xingamentos quanto aquele homem proferiu. Depois de chamar a atenção do funcionário, ele virou para mim e continuou no mesmo tom sereno, piedoso e espiritual a falar sobre como Deus vinha abençoando a sua vida. Nesse momento eu me deparei com aquela que para mim parece ser a mais grave doença e a pior ameaça que todos os cristãos enfrentam quando tentam viver uma vida espiritual sadia e integral. É a esquizofrenia espiritual, aquele transtorno de espiritualidade que faz com que as pessoas tenham duas condutas absolutamente diferentes, incongruentes, incoerentes, no que diz respeito aos assuntos religiosos, ao ambiente religioso, as 2 horinhas do domingo à noite que ela vive dentro de um templo religioso e a sua vida cotidiana, a sua vida ordinária, a sua vida comum, o seu dia a dia. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é a oração do Pai Nosso que está nos céus, mas também é a oração do Pão Nosso de cada dia. E quando Jesus ensina a colocar esses 2 elementos, essas 2 dimensões tão distintas da vida na mesma prece, ele está dizendo para a gente que a sua proposta de espiritualidade é uma proposta de espiritualidade integral. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus diz para os seus discípulos: assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que ofereçam a si mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto espiritual de vocês. A epístola de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: a religião que Deus, o Pai Celestial, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, tanto do ponto de vista de Jesus, quanto do apóstolo Paulo, quanto de Tiago, irmão de Jesus, a verdadeira espiritualidade é uma experiência integral. O verdadeiro testemunho cristão é um testemunho integral, que tem muito mais a ver com as suas obras, com a maneira como você conduz a sua vida e do que as pessoas veem em você, do que aquilo que elas ouvem de você, do que seus discursos e suas palavras. Deus está preocupado com cada aspecto da nossa vida. Ele dá tanta atenção para a maneira como nós levantamos essas mãos no culto de domingo à noite, como usamos essas mãos aqui para trabalhar e para ganhar dinheiro. Como usamos essas mãos aqui para carregar os filhos no colo. Como usamos essas mãos para fazer carinho no nosso cônjuge. Todas essas coisas interessam a Deus. Deus está tão ocupado dando atenção para a maneira como nós nos comportamos num templo religioso, como também para a maneira como nós rolamos na grama com os nossos filhos. Nada está do lado de fora quando o assunto é espiritualidade cristã. Tudo tem que ser trazido e vivido diante de Deus e submetido aos seus princípios, submetido à verdade. O grande desafio da espiritualidade cristã para mim e para você é vivermos a boa vida do ponto de vista de Deus em todos os aspectos, em todos os sentidos e em todos os dias da semana. Não só no domingo, não só no templo religioso, não só nas atividades que nós chamamos propriamente de religiosas ou espirituais. Eu quero desafiar você, do mesmo jeito que eu me sinto desafiado todos os dias, a viver integralmente essa proposta de espiritualidade que Jesus tem para a gente. Deus quer você inteiro e nada menos do que isso pode agradá-lo. Nada menos do que isso pode ser chamado de culto, pode ser chamado de testemunho ou pode ser chamado de religião verdadeira.